Antes mesmo de sonhar com reconhecimento literário, Lima Barreto já conhecia o silêncio da exclusão. Negro, pobre, filho de ex-escravizados e órfão de mãe aos 6 anos. O menino Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu com o Brasil nos ombros. Não o Brasil romântico dos salões, mas o país real. Aquele dos cortiços, da burocracia que engessa sonhos, da dor que se esconde sob o riso irônico. Em um tempo onde os salões literários ainda desfilavam em francês e os jornais eram ocupados por homens brancos da elite, Lima foi a voz dissonante. Sua literatura não se calava diante das injustiças. Ela expunha, feria e sangrava. Chamavam-no de louco, de ressentido, de amargo. E ele era, talvez, tudo isso, mas acima de tudo era lúcido. O Brasil que Lima via não cabia nos discursos do progresso. Ele falava da vida dura nos subúrbios do Rio, da humilhação do funcionalismo público, do racismo cotidiano que o atravessava como um fio de navalha. Escrevia para denunciar, para existir, para não enlouquecer de vez. Mas, ironicamente, ou tragicamente, sua lucidez o empurrou mais de uma vez aos portões do hospício. Muito antes de sua morte precoce, Lima Barreto foi enterrado vivo pela crítica literária de sua época, ridicularizado, invisibilizado, quase esquecido. Mas como todo autor que escreve com o coração à beira do abismo, suas palavras sobreviveram. E hoje, cada vez que reabrimos Triste Fim de Policarpo Quaresma, não estamos apenas lendo uma ficção. Estamos ouvindo o grito abafado de um homem que foi marginalizado pelo país que mais tentou compreender. Essa é a história de Lima Barreto antes de ser reconhecido como gênio. A história de um autor que tentou salvar o Brasil, mesmo que o Brasil tenha tentado destruí-lo. Se essa jornada te impacta desde já, inscreva-se no canal. Porque aqui, as histórias por trás dos livros são tão importantes quanto as que estão nas páginas. Autor e obra. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, exatamente no dia em que a escravidão foi abolida no Brasil. Um símbolo cruel, quase sarcástico. Enquanto o país celebrava uma liberdade oficial, Lima iniciava uma vida marcada pela exclusão prática. Filho de um tipógrafo que tinha servido ao imperador Dom Pedro II e de uma professora primária, sua trajetória se inscreve entre a intelectualidade negra rara e resistente da virada do século XIX para o XX. Apesar das adversidades, Lima conseguiu frequentar a escola politécnica, um feito incomum para um jovem negro da época. Não concluiu o curso de engenharia, mas ali consolidou sua formação autodidata e seu gosto pela leitura crítica da sociedade. Era um leitor voraz, que devorava Zola, Dostoiévski, Victor Hugo e outros autores realistas. E foi dessa fornalha, de ideias e inconformismo que sua literatura emergiu. O autor começou a escrever para jornais ainda jovem. Seus contos e crônicas eram marcados por uma ironia ácida e um olhar profundamente humano sobre os esquecidos da sociedade. Mas foi em 1911, com a publicação de seu primeiro romance, que ele fincou seu lugar na literatura brasileira. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra singular, um romance que mistura sátira política, crítica social e um personagem que parece sair de um sonho nacionalista, mas que rapidamente se vê esmagado pelas engrenagens do Estado e do preconceito. Policarpo é um servidor público que acredita no Brasil, nas suas raízes, na sua cultura. Sonha com uma pátria justa, com uma língua nacionalizada, com uma reforma agrária possível. Mas à medida que suas utopias colidem com a realidade corrupta, burocrática e cruel, ele é ridicularizado, perseguido e por fim aniquilado. O fim trágico do personagem é uma metáfora dolorosa do próprio Lima, um autor que ousou acreditar que o Brasil poderia se enxergar no espelho. Hoje, Lima Barreto é reconhecido como um dos precursores do modernismo brasileiro. Sua obra ganhou o espaço que lhe foi negado em vida, sendo lida, estudada e reverenciada como um retrato cruel, porém necessário, da alma brasileira.
Mas para entender a força desse reconhecimento, precisamos mergulhar no seu passado. Porque antes de ser o Lima Barreto, ele foi apenas Afonso, um menino suburbano, solitário e marcado desde cedo pela desigualdade. Se você já leu ou tem curiosidade sobre Policarpo Quaresma, comenta aqui embaixo. E se quiser entender o que moldou esse autor, não sai daí. A história dele está só começando. Infância e origem. A infância de Lima Barreto foi tudo, menos simples. Nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Todos os Santos, em uma casa modesta e cheia de livros, ele foi o primogênito de uma família negra que buscava, com todas as forças, subir 1 ou 2 degraus na escadaria social de uma república recém-nascida. Seu pai, João Henrique, era tipógrafo e nutria um grande orgulho por ter trabalhado na imprensa nacional durante o Império. Era um homem de letras, defensor da instrução como ferramenta de ascensão, e via no filho um projeto de continuidade intelectual e moral. A mãe, Amália Augusta, era professora primária, e sua morte precoce, quando Lima tinha apenas 7 anos, foi uma ruptura profunda em sua infância, um trauma silencioso que o acompanharia pelo resto da vida. Com a perda materna, o ambiente familiar foi desestabilizado. O pai, ainda idealista, tentava manter os filhos próximos da cultura e do estudo, mas o peso da responsabilidade e os limites impostos pelo racismo estrutural minavam suas tentativas. Apesar disso, Lima cresceu cercado por livros, letras e sonhos. Ainda menino, circulava entre os becos suburbanos e as páginas das enciclopédias. Observador precoce, percebia as contradições à sua volta. Os discursos de igualdade da jovem república contrastavam com a invisibilidade cotidiana de sua cor, de sua origem, de sua classe. Não era só um menino pobre, era um menino negro, tentando existir no espaço das elites letradas, onde sua presença era vista como uma anomalia. Ele estudou no Colégio Pedro II, uma das instituições mais prestigiadas do país, e ali, mais uma vez, se viu como exceção. Foi alvo de olhares atravessados, de discriminações veladas e explícitas, mas também ali percebeu a potência da palavra escrita. Era nos livros, nas crônicas, nas narrativas, que ele encontrava abrigo e instrumento. Sua escrita começou como refúgio, e logo, como resistência. Lima também passava temporadas em Inhaúma, então uma área rural nos arredores do Rio, onde conviveu com camadas populares, trabalhadores braçais, figuras esquecidas pela historiografia oficial. Essas vivências moldaram seu olhar crítico e empático. Ao contrário de muitos autores de sua época, ele não escrevia de cima para baixo. Lima narrava o Brasil a partir do chão. Ele foi o Brasil que não aparecia nos jornais ilustrados. O menino negro que, órfão de mãe, criado por um pai que enlouqueceria poucos anos depois, viu sua infância terminar antes do tempo. Um Brasil profundo, ferido, mas ainda assim sonhador. Um menino que lia demais, observava tudo, e mesmo nos silêncios, acumulava histórias que um dia virariam denúncia, literatura, legado. Você já se sentiu deslocado em algum espaço que parecia não ter sido feito para você? Lima viveu isso desde menino. Comenta aqui embaixo se essa parte da história te tocou, e vamos juntos continuar desvendando esse autor único. Primeiros obstáculos. Lima Barreto não precisou esperar a vida adulta para compreender o peso de ser quem era. Ainda jovem, passou a lidar com os primeiros grandes traumas que moldariam não apenas sua personalidade, mas também o tom sombrio e por vezes desencantado de sua literatura. Após a morte da mãe, o pai, João Henrique, passou a ser o único responsável pelos filhos. Homem culto, mas emocionalmente instável, João enfrentava episódios de delírios e lapsos de consciência que só se agravaram com o passar dos anos. Essa instabilidade culminou na sua internação em um hospício, o mesmo destino que anos depois se repetiria com o próprio Lima. O jovem escritor viu-se então órfão 2 vezes, da mãe, biologicamente, do pai,
psicologicamente. Passou a carregar não só a dor do abandono involuntário, mas também o medo profundo da loucura como herança. Com pouco mais de 20 anos, Lima viu a estrutura familiar ruir. Assumiu muito cedo o papel de chefe da casa, precisando cuidar dos irmãos mais novos e garantir o sustento. Aceitou um cargo burocrático na Secretaria da Guerra, emprego que detestava, mas que oferecia um salário fixo. E isso era mais do que luxo para alguém com responsabilidades demais para a idade. A rotina burocrática e o ambiente opressor do serviço público, repleto de hierarquias e racializações disfarçadas, sufocavam sua criatividade e serviram de matéria-prima para obras como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas o obstáculo mais contínuo e cruel foi o preconceito racial. Lima Barreto, mesmo já com textos publicados em jornais e revistas, não era aceito nos salões literários da elite carioca. Era visto como desleixado, impróprio, exótico. A imprensa da época, sem pudores, zombava de sua aparência, de seu modo de falar, de sua forma de se vestir e principalmente de sua insistência em escrever sobre o Brasil que a elite preferia ignorar. Era como se ele estivesse sempre tentando entrar por uma porta que não fora construída para pessoas como ele. Ferido e ressentido, Lima passou a cultivar uma relação amarga com o meio literário. Escrevia com acidez, denunciava com fúria e fazia questão de expor as hipocrisias dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Era como se dissesse: se não me querem lá, que saibam que eu vejo tudo o que fazem. O trauma da exclusão social e racial foi convertido em combustível crítico, mas como toda chama intensa, também o queimava por dentro. Nesse período, seu refúgio era o álcool. Ainda jovem, começou a beber como forma de anestesiar a dor constante, a dor da rejeição, da frustração, da solidão. A bebida se tornaria um de seus demônios mais persistentes, uma companhia ambígua que o libertava temporariamente, mas que também o afundava em crises e surtos. Ele sabia que se destruía aos poucos, mas não via alternativa. E mesmo assim, seguia escrevendo. Porque, para Lima, escrever não era uma vocação. Era uma necessidade. Um grito contínuo. Um pedido de socorro transformado em crônica, conto, romance. Você já sentiu que teve que lutar o dobro para conseguir metade? Lima Barreto viveu isso intensamente. Comenta aqui se essa parte da trajetória dele te tocou, ou se te fez lembrar de alguém. Formação. Em meio ao turbilhão de responsabilidades precoces e dores silenciosas, havia algo que crescia dentro de Lima Barreto com força indomável: a paixão pelos livros. Essa paixão não era apenas uma fuga, mas um alicerce. Se o mundo ao redor o empurrava para as margens, a literatura o resgatava. O menino órfão, introspectivo e sensível, descobriu nas páginas de livros antigos a possibilidade de construir outros mundos e, talvez, de reescrever o seu próprio. A casa da infância, embora marcada pela instabilidade emocional do pai, era também um ambiente permeado por livros e conversas intelectuais. João Henrique, seu pai, havia sido tipógrafo e cultivava o hábito da leitura com rigor quase sagrado. Não por acaso, Lima aprendeu a ler muito cedo. Devia ter pouco mais de 5 anos quando começou a devorar jornais e revistas com a mesma avidez com que outros meninos corriam pelas ruas. A literatura francesa, sobretudo os naturalistas como Émile Zola, causou nele uma impressão profunda, não apenas pela forma, mas pela coragem de expor a sociedade em sua crueza. Mais tarde, Lima Barreto ingressou na Escola Politécnica do Bindo, Rio de Janeiro, com o objetivo de tornar-se engenheiro, conforme desejava seu pai. Mas o ambiente acadêmico não o acolheu. Era hostil, elitista e profundamente excludente com jovens negros e pobres como ele. Barreto não se identificava com os colegas, tampouco com o conteúdo técnico e desumanizado das disciplinas. Foi nesse cenário de desalento que percebeu que sua vocação verdadeira era a escrita. Não aquela dos engenheiros, mas a dos cronistas e romancistas que tentavam entender a alma brasileira. Abandonou o curso antes da conclusão,
e mergulhou de vez no mundo das letras. Começou a publicar textos em jornais de circulação popular, como o Correio da Manhã e a Lanterna, onde já exercia um tom crítico, ácido, combativo. Era um jovem cronista, ainda descobrindo sua própria voz, mas que já sabia o que queria denunciar: a desigualdade, o racismo, a hipocrisia das instituições e a farsa do progresso republicano. Suas primeiras obras, embora ainda tímidas em estilo, carregavam uma sinceridade brutal. Foi nesse período que começou a rascunhar aquele que se tornaria seu romance mais emblemático. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ainda sem título, a história já mostrava seu compromisso com personagens marginalizados, ridicularizados pela sociedade e esmagados por sistemas impiedosos. Lima não queria apenas contar uma história, queria desmascarar uma nação. Mais do que um escritor em formação, ele se tornou um pensador solitário. Não frequentava os cafés da moda, não fazia parte dos círculos literários da elite, mas sua biblioteca pessoal era vasta, alimentada por empréstimos, doações e leituras vorazes em bibliotecas públicas. Lia com o mesmo cuidado um panfleto político e uma peça de Shakespeare. Para ele, todo o texto era potencialmente revolucionário. Você já se sentiu deslocado em algum ambiente, mas mesmo assim insistiu em ser quem é? Compartilha com a gente nos comentários. E se você ama esse tipo de história real, não esquece de deixar o like para saber que tá valendo a pena. O Grande Conflito. O Grande Conflito de Lima Barreto não foi apenas literário, nem unicamente social. Foi também psicológico, existencial. Uma luta diária contra o peso de ser quem era, onde era, quando era. Um homem negro, pobre, lúcido demais para aceitar a miséria à sua volta como natural, e justamente por isso profundamente atormentado. O primeiro golpe foi interno. Desde muito jovem, Lima convivia com a angústia de não se encaixar. O Brasil do início do século XX se pretendia moderno, mas era ainda visceralmente escravocrata em suas estruturas. A República recém-instaurada exibia símbolos de progresso, mas mantinha o racismo entranhado em cada espaço público, em cada jornal, em cada gesto. Lima sabia disso não apenas porque lia o mundo com atenção, mas porque o sentia na pele. Era ignorado nos salões, ridicularizado nos jornais conservadores e constantemente subestimado pela crítica branca da época. Mas foi no campo da saúde mental que seu sofrimento se tornou mais visível. A internação de seu pai em um hospício, ainda durante sua juventude, deixou cicatrizes profundas. A figura paterna, outrora firme e erudita, se transformou em um homem instável, vulnerável e ausente. Barreto não apenas assistiu à ruína do pai, ele a carregou nos ombros. E pouco a pouco, também começou a se perder em si mesmo. Depressão foi uma companheira silenciosa por muitos anos. E em sua tentativa desesperada de calar as dores internas, Lima Barreto se entregou ao álcool. A boemia carioca, que para muitos era espaço de inspiração, para ele foi abrigo de tormentos. Embriagava-se não pela alegria, mas pela fuga. A cachaça não era brinde, era anestesia. Essa dependência o levou, em 1914, à primeira internação no Hospital Nacional de Alienados. A ironia é brutal. O homem que denunciava as farsas do Brasil moderno, que expunha com crueza os absurdos do sistema psiquiátrico, acabou engolido por ele. Em sua internação, escreveu parte de seus diários, que mais tarde seriam publicados, sob o título Diário do Hospício. Neles, o autor revela não só a brutalidade institucional dos manicômios da época, mas também a profunda consciência de que sua presença ali era mais social do que clínica. Era o país tentando silenciar aquele que insistia em mostrar o espelho da verdade. Mesmo após receber alta, a sombra da doença mental e do vício continuaria rondando sua vida. Era um escritor que precisava escrever para não enlouquecer, e que, por vezes, escrevia já enlouquecido pela injustiça de um mundo que parecia não mudar. Sua escrita tornou-se ainda mais urgente, sua crítica mais ácida e sua solidão mais densa.
Amigos próximos relatam que, embora cercado de ideias, Lima estava quase sempre só. Era incompreendido até mesmo pelos poucos que o admiravam. Esse foi seu maior conflito. Viver num país que não lhe dava espaço para existir plenamente, sem ter para onde fugir. Nem a escrita o libertava por completo, pois ela também era a porta para o abismo. Mas ainda assim, ele escrevia. Porque de alguma forma, cada palavra escrita era um ato de resistência. E talvez, a maior de todas as suas virtudes tenha sido essa: resistir escrevendo até o fim. Você já encontrou refúgio em alguma forma de expressão, como a escrita, a música, a arte? Compartilha com a gente. E se esse trecho te tocou, deixa um comentário ou um emoji de coração. É assim que a gente segue junto. Obra icônica. Era o ano de 1911 quando Lima Barreto começou a publicar, em folhetins no Jornal do Comércio, aquela que se tornaria sua obra mais conhecida e, para muitos, a mais dolorosa e crítica sátira ao Brasil da Primeira República. Triste fim de Policarpo Quaresma. A história, que seria posteriormente reunida em livro em 1915, nasceu do esgotamento de um homem que já via, com clareza cirúrgica, o fracasso do projeto nacional que lhe era imposto. Lima não queria escrever apenas um romance. Queria fazer uma autópsia do Brasil. E para isso, criou um personagem absolutamente trágico, patético e admirável. Policarpo Quaresma. Um nacionalista tão apaixonado pelo país que desejava sinceramente tornar o tupi-guarani a língua oficial, reformar as instituições e tornar o Brasil um lugar digno. Mas, ao contrário de outros heróis da literatura, Quaresma não vence, não se redime. Ele é esmagado pelo próprio país que tenta salvar, um símbolo cruel da esperança destruída. Policarpo é, em muitos aspectos, o espelho de Lima. Ambos acreditam em um Brasil que não existe, ou que se recusa a existir. Ambos enfrentam o ridículo e a marginalização por seus ideais. E ambos acabam sendo rejeitados por uma sociedade que teme a verdade nua e crua. Ao construir seu personagem com tanta densidade, Lima não apenas criou um tipo literário marcante, criou um lamento nacional. Cada passo de Policarpo em direção à utopia é, ao mesmo tempo, um passo mais fundo no abismo da decepção. A estrutura da obra, dividida em 3 partes, acompanha a trajetória trágica do protagonista. Na primeira, vemos o sonho idealista. Na segunda, o esforço prático para realizar esse sonho. E na terceira, o colapso, o cárcere, a tortura, a morte simbólica e literal do idealista. O Brasil, representado em suas instituições políticas, militares e culturais, aparece como uma máquina de triturar almas puras. O livro não foi bem recebido pela crítica da época. Era duro demais, ácido demais, impróprio. A elite letrada torcia o nariz. Como ousava aquele homem negro que escrevia à margem da academia criticar tão diretamente os pilares do país? A resposta de Lima era simples: porque era necessário. Porque a verdade era sua única lealdade. E como toda grande obra, Policarpo Quaresma resiste ao tempo. Ainda hoje, sua leitura é quase uma provocação. Será que mudamos tanto assim? O Brasil que destruiu Policarpo continua ativo, disfarçado, camuflado, mas ainda impiedoso com aqueles que ousam sonhar grande. É importante lembrar que essa obra foi escrita enquanto Lima vivia apertos financeiros extremos, com a saúde abalada, lidando com o alcoolismo e a depressão. Mesmo assim, encontrava forças para escrever. O ato de escrever era mais que profissão, era salvação e denúncia. Lima transformou o fracasso do sonho nacional em literatura. Fez de sua dor um instrumento de lucidez. Criou uma obra que incomoda, e por isso mesmo continua viva. Ele sabia: não se mata um sonho sem sangrar. Se você já leu Policarpo Quaresma, conta aqui o que sentiu. E se ainda não leu, talvez agora seja a hora. Curte esse vídeo, compartilha com quem ama literatura e vamos manter viva a voz de quem nunca se calou.
O sucesso. Lima Barreto jamais saboreou o sucesso em vida, da forma como tantos outros autores de sua época puderam desfrutar. Na verdade, sua existência se desenrolou sob o peso constante da indiferença, do preconceito e da marginalização. Triste fim. De Policarpo Quaresma não se transformou à época em um best-seller, tampouco rendeu prêmios ou convites para a Academia Brasileira de Letras. Ao contrário, Lima passou a ser ainda mais estigmatizado como um escritor incômodo, amargo, sem refinamento. Mas o que muitos não percebiam é que havia ali, naquela amargura, a coragem rara de dizer verdades que ninguém queria ouvir. O fracasso de Lima Barreto não foi literário, foi social. Sua pena era poderosa, seus textos carregavam precisão, crítica e estilo autêntico. Mas ele foi condenado por ser quem era, um homem negro de origem humilde, que não se curvava às elites, que ousava ironizar os militares, os políticos, os falsos intelectuais. Sua pele, sua origem, seu destemor, tudo o colocava à margem. Seu maior crime, talvez, tenha sido jamais pedir licença. A crítica literária o tratava como um autor menor. Alguns diziam que seus textos eram crus demais, que careciam de elegância estilística. Mas Lima sabia. Havia uma beleza crua na verdade. Não escrevia para embelezar a realidade, mas para revelá-la. Seus livros não eram salões de festa. Eram trincheiras. E isso não vendia. Não impressionava os círculos sociais que decidiam o valor de um autor. Com o tempo, os fracassos sociais e profissionais começaram a se refletir na saúde mental de Lima. Enfrentava dificuldades financeiras, o alcoolismo se agravava, as internações psiquiátricas se tornavam mais frequentes. Foi diagnosticado como paranoico, em um tempo em que o racismo institucional travestia-se de ciência. Suas idas ao Hospício Nacional dos Alienados não eram apenas terapêuticas, mas também uma tentativa da sociedade de silenciar alguém que insistia em falar o que não se queria ouvir. Mesmo assim, Lima não parou de escrever. Continuou publicando artigos em jornais, romances e crônicas, como um homem que, mesmo em meio ao naufrágio, recusa-se a soltar a caneta. Até seus últimos dias, manteve-se fiel à sua escrita, à sua ética e à sua dor. O reconhecimento, aquele que poderia ter lhe dado um pouco de alívio, de dignidade material, de pertencimento, nunca veio em vida. Morreu aos 41 anos em 1922, pobre, doente e quase esquecido. A Semana de Arte Moderna ocorreria no mesmo ano. E, curiosamente, embora os modernistas se inspirassem em muitos dos ideais que Lima já praticava, ele não foi celebrado como precursor. Como costuma acontecer no Brasil, sua relevância só foi percebida tardiamente, quando já não podia colher os frutos. O fracasso, para Lima Barreto, não foi ausência de talento, mas excesso de coragem em um país que pune os que não se calam. As consequências foram cruéis: exclusão, pobreza, dor. Mas ao mesmo tempo sua obra permanece como uma cicatriz aberta na consciência nacional. Porque ele disse o que ninguém queria dizer, e isso, talvez, seja a forma mais nobre de sucesso que um escritor pode alcançar. Se essa história te tocou, ajuda a espalhar. Comenta aqui o que você pensa sobre esse fracasso de Lima Barreto. E claro, curte e compartilha esse vídeo para que a obra dele nunca mais seja silenciada. O legado. O tempo, esse velho juiz silencioso, fez com Lima Barreto aquilo que não fez em vida. Lhe concedeu justiça. Décadas após sua morte, sua obra começou a ser revisitada por críticos, pesquisadores e leitores que finalmente enxergaram naquelas páginas a grandeza que os salões literários do início do século XX se recusaram a reconhecer. Lima Barreto não foi apenas um cronista da dor. Ele foi um visionário. Antecipou em sua escrita temas que ainda hoje são urgentes: o racismo estrutural, a desigualdade social, a hipocrisia das instituições, o esvaziamento das elites culturais. Muito antes que o termo denúncia social
se popularizasse na literatura, Lima já a praticava com a coragem de quem não tem nada a perder. E tudo a dizer. Sua obra mais famosa, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é hoje leitura obrigatória nos vestibulares e nas escolas. Mas sua importância vai muito além da sala de aula. Policarpo, com seu idealismo ingênuo e trágico, é o retrato do brasileiro que acredita no país, e que por isso mesmo é destruído por ele. É um personagem que representa milhares de Limas, silenciados todos os dias. É por isso que o livro ainda dói. Ainda pulsa. Outras obras suas, como Clara dos Anjos e Diário do Hospício, vêm ganhando reedições, adaptações e estudos acadêmicos. E mais do que isso, seu nome é hoje celebrado em slams, saraus periféricos, coletivos de literatura negra e movimentos sociais que o reconhecem como um ancestral da resistência. Lima não era apenas um autor negro, era um autor negro consciente, que denunciava o racismo com a precisão de quem o vivia todos os dias. Essa consciência o torna ainda mais atual, ainda mais necessário. Na academia, sua figura foi resgatada com força. Teses, dissertações e biografias surgem a cada ano. Sua linguagem, antes chamada de pobre, agora é vista como uma revolução estilística, direta, crua, democrática. Uma linguagem que abriu portas para autores como Carolina Maria de Jesus Ferrez Conceição Evaristo, entre tantos outros que escreveram das margens para as margens. Na cultura pop, Lima começa a aparecer também. Suas frases circulam em redes sociais, suas ideias ganham vida em podcasts, vídeos no YouTube, adaptações teatrais. Há uma fome contemporânea por sua verdade, como se o país finalmente estivesse preparado para ouvi-lo. E talvez esse seja o maior dos legados. Ser lido, décadas depois, como se tivesse escrito ontem. Lima Barreto não foi apenas um cronista do seu tempo, mas do nosso também. Um homem que, ao escrever sobre as dores da sua época, acabou escrevendo sobre as nossas. E que mesmo sem jamais ter subido ao palco da Academia Brasileira de Letras, permanece mais vivo e relevante do que muitos que ali se eternizaram apenas em mármore e farda. Se você chegou até aqui, é porque acredita que a literatura pode ser mais do que palavras bonitas, pode ser memória, denúncia, resgate. Comenta aqui o que mais te impressionou na trajetória de Lima Barreto e compartilha esse vídeo para que mais pessoas o descubram. Ele merece ser lido e lembrado. Para finalizar, Lima Barreto morreu pobre, marginalizado, ridicularizado por uma elite que se recusava a enxergar a potência que havia naquele homem de olhos fundos, voz crítica e coração ferido. Morreu sem aplausos, sem prêmios, sem as homenagens que hoje se multiplicam em seu nome. Mas ironicamente sobreviveu a todos os que o ignoraram. Ele escreveu do subsolo da literatura, e foi de lá que sua voz ecoou até o topo, até atravessar gerações e romper os muros das academias que o excluíram. É como se o tempo tivesse finalmente reconhecido que, entre tantos escritores celebrados, poucos foram tão corajosos quanto ele, porque Lima não escreveu para agradar. Ele escreveu para libertar. Suas palavras são como farpas, doem, incomodam, mas também despertam. Ler Lima Barreto hoje é um ato de resgate, não apenas dele, mas de tudo o que ele representa. É devolver o lugar de honra a quem sempre foi tratado como figurante da própria história. E é por isso que precisamos continuar contando essas histórias. Precisamos lembrar que a literatura não nasce só nas bibliotecas, mas nas esquinas, nos bondes, nos hospitais psiquiátricos, nas redações solitárias, nos bares do subúrbio. Precisamos lembrar que há muito de Lima em cada brasileiro, que resiste à invisibilidade, que escreve apesar da dor, que sonha apesar da exclusão. Lima Barreto vive. Vive em cada frase que denuncia a injustiça, em cada personagem que se rebela contra a mediocridade do sistema, em cada leitor que, ao virar a última página de Triste Fim de Policarpo Quaresma, se sente um pouco mais acordado, mais crítico, mais humano. Se essa história te tocou,
Compartilha. Curta, se inscreva e ative as notificações. Porque, por trás de cada autor há um ser humano. E por trás de cada ser humano um universo esperando para ser compreendido.